Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais uma oportunidade de termos agora intimidade com Maria, com a nossa mãezinha, porque hoje é a memória da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Rainha e Mãe dos céus. Que possamos então hoje, neste sábado, dia dedicado a Nossa Senhora, nos voltar para ela, ter esse momento de intimidade com ela e dar honrarias para ela, pedindo sua intercessão e nos abraçando, né? Pedindo para que ela nos abrace, nos acolha debaixo de seu santo manto. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Primeira leitura, livro do profeta Isaías. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como a jornada de Madiã. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas, porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho, ele traz aos ombros a marca da realeza, o nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Deus conosco, Emanuel, Pai dos tempos futuros, Príncipe da paz. Grande será o seu reino e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reinado, sobre o seu reino. Ele irá consolidar e confirmar em sua justiça a santidade, a partir de agora e para todo sempre, pelos séculos sem fim. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar estas coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Louvai, louvai, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Do nascer do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode se comparar ao nosso Deus, ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres do seu povo. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não temas, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito do Senhor descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. E também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém.
Meus irmãos e irmãs, hoje nós estamos justamente meditando nesta que é a mais santa de todas as mulheres e que nós já conversamos sobre ela, inclusive, já falamos dela no domingo passado, quando nós estávamos celebrando a memória da Assunção de Nossa Senhora, mas hoje em particular, um momento que acontece um pouco antes daquilo que é a visitação de Nossa Senhora, sua prima Isabel, nós temos aqui justamente o anúncio do anjo. E eu não sei vocês, meus irmãos e irmãs, mas eu acho muito bonito todas as vezes que eu leio alguma passagem na Bíblia que reflete justamente a essa profecia, a esse profetismo ligado ao futuro, que é a vinda do Messias. Todas as vezes que eu escuto essa passagem de Isaías, capítulo 9, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: o Senhor profetizou a vinda, o envio do Messias, e Jesus veio, confirmando a santidade, confirmando a descendência da casa de Davi, e não somente isso, confirmando também a santidade pleníssima de Nossa Senhora. Ele veio através de uma mulher, ele veio através da mais santa de todas as mulheres. Não tem como não honrá-la, não tem como não crer que de fato ela é a mãe do Filho de Deus. Não tem como não crer nela, não tem como não crer que de fato ela é puríssima, santa. Porque está nas profecias. Isaías capítulo 9, a partir do versículo 1, é o que nós estamos meditando hoje. O povo que andava nas trevas, na escuridão, viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentastes a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os espojos da guerra. Gente, nesses primeiros 2 versículos nós temos justamente um ponto, né? Louvem, 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 povo de Deus, louvem, porque vocês andavam na escuridão, vocês não tinham nada que pudesse de fato ser o guia de vocês, vocês não tinham nada que pudesse ser de fato uma luz para justamente iluminar o caminho por onde vocês querem seguir. Agora veio para nós uma grande luz, agora nós estamos vendo uma grande luz. Eis que nasceu para nós justamente o Salvador. Aqueles que habitavam nas sombras da morte, aqueles que não tinham mais esperanças para nada, uma luz resplandeceu. Fiquem alegres, façam crescer a alegria dentro dos seus corações, porque de fato é isto que Deus espera de vocês, porque agora Deus aumentou em nós a felicidade plena, uma felicidade viva, santa e real, porque que todos se regozijam na sua presença, porque agora Ele está enviando o Messias. E aí a explicação vem no versículo 3. Pois o jugo que oprimia o seu povo, toda a carga que estava sobre os seus ombros, tudo aquilo que antes machucava o povo de Deus, Deus abateu e retirou, removeu de nossas costas, removeu o peso que estava sobre nós, para que assim nós pudéssemos voltar para a santidade e a felicidade plena. E aí nós vamos entender por que nós temos justamente aqui, né? Por que Isaías usa nessa profecia o exemplo do versículo 4, do versículo 5. Botas de tropa de assalto, versículo 4. Trajes manchados de sangue. Tudo será queimado e devorado pelas chamas. Meus irmãos e irmãs, aquilo que acontecia no passado não prevalece mais. O que era somente sangue, morte, destruição, não prevalece mais. O que era só pecado, o que era só destruição, o que era completamente impuro, não prevalece mais, porque diante do Senhor, diante do Messias, diante do Senhor Deus, diante do verdadeiro Filho de Deus, que veio para nós para restaurar e reavivar as nossas vidas, como nós vimos ontem, diante de Jesus, tudo é renovado, tudo é restaurado, tudo é reconstruído, tudo é refeito. Diante de Jesus, tudo é verdadeiramente trazido de volta. Trazido de volta para a santidade, a felicidade, a alegria plena, se estabelece nos nossos corações. E aí nós temos o versículo 5 que explica justamente o que foi que aconteceu e por que nós podemos nos alegrar. Porque nasceu para nós um menino, foi nos dado um filho, nascido de mulher. Ele traz aos ombros a marca da realeza, filho de Davi, descendente de Davi verdadeiramente, seja pela descendência de Maria, seja pela descendência de São José. O nome que ele recebeu é este: Admirável Conselheiro, Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Emanuel, o Deus conosco, o Príncipe da Paz. Grande será o seu reino, e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi,
porque verdadeiramente foi estabelecido que o Messias está chegando, e chegando, tendo chegado, ele, nascido de Nossa Senhora, nascido da Virgem Maria, confirma e consolida justiça, amor e santidade eternamente, eternamente. Seu trono de amor zeloso é pleno e é eterno. Este é o trono de Jesus, esta é a vinda de Jesus, esta é a realeza de Jesus que permanece até hoje, permanecerá para sempre, por todos os séculos sem fim. E nós precisamos justamente nos alegrar, nós precisamos justamente nos animar, porque verdadeiramente a felicidade plena está agora em nosso meio. Nós podemos alcançar a felicidade plena todas as vezes que comungamos, nós podemos alcançar a felicidade plena todas as vezes que falamos de Cristo. E todas as vezes que caminhamos com Cristo, nós podemos nos alegrar plenamente, porque Cristo está no meio de nós. Mas Ele veio, meus irmãos e irmãs, por causa de um sim. Ele veio por causa de um desejo real, um sonho real de Deus, que foi acolhido pela mais santa de todas as mulheres. E sem ela, Jesus não teria vindo ao mundo, porque precisava de uma mulher pura e santa, para que o mais santo dentre todos pudesse vir a este mundo. Claro, Deus podia ter enviado Jesus de outras maneiras. Lógico, Deus poderia ter escolhido outra mulher, mas Ele escolheu e Ele preparou Maria. Ele escolheu aquela que era cheia de graça. E se foi Maria que Ele escolheu, então cabe a nós hoje decretar que verdadeiramente Maria é a bendita entre todas as mulheres. E quem está dizendo isso não sou eu, meus irmãos e irmãs. Quem está dizendo isso, primeiramente quem disse isso, foi Gabriel e depois Santa Isabel. Gabriel foi enviado por Deus, o próprio anjo de Deus foi enviado até aquela casa em Nazaré para falar com Maria, uma virgem que havia sido prometida em casamento a um homem chamado José. E chegando naquela casa humilde, o anjo disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo, o Senhor está contigo. Cheia de graça, Nossa Senhora é cheia de graça, porque antes mesmo de receber Jesus em seu ventre, Nossa Senhora já era a mulher mais cheia de Deus. Percebam, meus irmãos e irmãs, que o anjo não falou cheia de graças, ou seja, ele não está falando de bênçãos, e ele não está falando de carismas, ele está falando justamente de uma mulher que é cheia de graça, no singular. Ou seja, graça, com a letra maiúscula, graça, no singular, significa cheia da presença divina. Nossa Senhora, dentre todas as mulheres, era a única que era plenamente cheia da presença divina, mesmo sem ter recebido Jesus no seu ventre ainda. Ela ainda era só uma menina de 14 anos quando recebeu aquele anúncio, quando ouviu a voz do anjo, e ela já era mesmo assim cheia da presença divina, cheia de graça. Percebam, meus irmãos e irmãs, que à medida que nós vamos lendo cada frase, cada versículo, não tem como nós não olharmos para Nossa Senhora e verdadeiramente declararmos que ela é a bem-aventurada, a Virgem, cheia de graça, a Mãe e Rainha do céu. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Se um anjo celeste, se o próprio anjo está decretando isso, quem somos nós para falar alguma coisa contra? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo, o Senhor está contigo. E Maria, ela ficou um pouco temerosa, perturbada diante da situação, observando e tentando pensar, né, qual seria o significado dessa saudação. E aí você pode dizer: Daniel, por que ela ficou perturbada e por que ela estava pensando no significado? Porque Nossa Senhora é humilde, meus irmãos e irmãs, entendam isso, porque Nossa Senhora era humilde. Ela jamais iria pensar que justamente ela seria escolhida para ser a mãe do Salvador. E existem teólogos, existem místicos que dizem que Nossa Senhora queria ser a serva da mãe de Deus. E Deus olha para ela e fala: você foi a minha escolhida. Você foi a minha escolhida. Você é a mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Você foi a minha escolhida. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor é contigo. Versículo 30. Não temas, Maria, porque encontraste graça diante do Senhor, diante de Deus. Percebam, meus irmãos e irmãs, mais uma vez a palavra graça. A palavra não está no plural. Não são bênçãos, não são carismas. Não, a palavra é graça no singular. Graça com letra maiúscula, com G maiúsculo. Encontraste graça.
verdadeiramente estás plena da presença divina, da presença do Espírito Santo. E é aqui que nós compreendemos porque Nossa Senhora é a mística, né? A mística esposa do Espírito. Porque ela já estava cheia do Espírito Santo, ela já estava cheia da presença divina, mesmo antes de receber Jesus em seu ventre. Versículo 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, de quem vai colocar o nome é justamente São José, o nome de Yeshua, o Deus Salvador, o Deus que salva. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E aí nós temos justamente as revelações, né? Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Mas percebam, meus irmãos e irmãs, que não significa dizer que nós não podemos perguntar sobre algumas situações para saber. Sim, eu acredito, então, Nossa Senhora pensando, né? Eu acredito que de fato Deus me escolheu. Se o anjo está bem diante de mim, eu acredito que Deus me escolheu. Se o anjo está bem diante de mim, eu acredito que Deus quer fazer tudo isso na minha vida. Só que tem um detalhe. Eu não conheço homem algum, não tenho intimidade com nenhum homem, ainda não me casei com José. Então como acontecerá tudo isso, se eu não conheço homem algum? Versículo 35, o anjo respondeu: e aí mais uma vez confirmando que Nossa Senhora é a esposa mística do Espírito Santo, o Espírito do Senhor descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. Porque você, santíssima, puríssima, sem conhecer homem algum, será tocada e incendiada, inflamada pelo próprio Deus que virá do céu para se fazer presente como verbo vivo feito carne no teu ventre. O próprio Deus descerá e habitará dentro de ti. O próprio Deus descerá e ele estará dentro de ti, misticamente dentro de ti, se fazendo carne, humano como cada um de vocês. O anjo fala para ela. O anjo fala para ela. O Filho de Deus, verdadeiramente presente dentro de ti. Quem não acreditar na santidade de Maria, quem não acreditar que ela foi concebida sem pecado, não tem como acreditar que Jesus é de fato o Senhor, porque se Maria fosse pecadora, Jesus teria sido manchado pelo sangue do pecado original. Maria é plenamente santa, concebida sem pecado original, justamente porque Jesus, o próprio Deus, que é santo e sem pecado, ele foi concebido dentro dela, ele se fez carne dentro dela, e portanto nós podemos declarar exatamente o título de hoje: bem-aventurada, feliz é a Virgem Maria, Nossa Senhora, a mãe do Filho de Deus, a mãe do Filho de Deus. E aí muitos poderiam dizer, até quem sabe, Daniel, mas isso não faz sentido, isso é completamente impossível. E aí o anjo Gabriel responde, de novo, não sou eu quem está falando, abre a tua Bíblia, versículo 36 e 37, Isabel, tua parente, concebeu um filho na velhice, já está no 6º mês, aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. E se você acredita que a presença de Jesus Cristo em Nossa Senhora, concebida sem pecado, é algo impossível, você não acredita em milagres, você não tem fé, você não acredita em Deus de verdade. Nós estamos sendo ensinados nesse momento a defender que Nossa Senhora é verdadeiramente a Virgem Santíssima, é verdadeiramente a mulher concebida sem pecado, aquela que foi profetizada lá em Gênesis, para pisar na cabeça da serpente e assim decretar que a vitória do Senhor estaria sobre cada um de nós. E portanto nós podemos declarar que de fato Nossa Senhora trouxe para nós esta vitória, Jesus Cristo, que venceu sobre a morte, que nos deu a salvação, que nos deu a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Bem-aventurada aquela que acreditou. Bem-aventurada aquela que acreditou. Bem-aventurada aquela que acreditou. E isso, meus irmãos e irmãs, é motivo de sobra para que nós possamos olhar para Nossa Senhora, nos confiar a Nossa Senhora, nos consagrar a Jesus Cristo por meio de Nossa Senhora, estar debaixo da proteção e do manto materno de Nossa Senhora. Isso é mais do que suficiente para olharmos para ela e decretar com as mesmas palavras do anjo, cheia de graça, decretar com as mesmas palavras de Santa Isabel, a mãe de São João Batista: bem-aventurada és tu, bem-aventurada és tu.
Bendita é a mãe de Deus, porque de fato acreditou em tudo aquilo que o Senhor haveria de fazer através dela. E graças a ela, meus irmãos e irmãs, graças a ela, nós estamos aqui, nós recebemos o Cristo, justamente porque ela falou uma frase que é a frase que vai nortear justamente toda a mística por trás da vida com ela. Toda a mística da vida de Nossa Senhora perpassa justamente por essa frase que é tão importante, tão essencial na caminhada com ela. Ela não é Deus, ela não está acima de Deus, ela não está acima de Jesus Cristo. Muito pelo contrário, ela se fez a mais humilde de todas, mas ela nos ensina a ser justamente esses que devem estar constantemente debaixo da proteção e das ordens, devem estar constantemente debaixo da vontade de Deus. Ela nos ensina através de uma única frase o que nós precisamos fazer. A mística de Nossa Senhora é justamente se voltar para Cristo, se voltar para Deus e declarar: Senhor, eu sou a tua escrava, eu sou o teu escravo. Eis aqui o escravo do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim. A mesma palavra que Nossa Senhora está falando é a palavra que Deus usou lá no início dos tempos, lá no Gênesis. Faça-se em mim, fiat, faça-se em mim, segundo a palavra de Deus. Faça-se em mim a vontade do Senhor, faça-se em mim com que o verbo de Deus possa estar em meu ventre, faça-se em mim com que o verbo divino possa estar dentro do meu coração. Nossa Senhora me ensina, Nossa Senhora nos ensina que nós devemos dizer ao Senhor constantemente: Senhor Deus, faça-se em mim a tua vontade, faça-se em mim, com que o teu espírito, com que a tua força, com que a tua presença esteja plenamente dentro de mim, dentro do meu coração. E que nós possamos nos voltar para Nossa Senhora mais e mais, declarando junto com o Salmo de hoje que nós possamos nos voltar para Nossa Senhora mais e mais, bendigando o nome do Senhor, bendigando a Deus por tudo aquilo que Ele fez em nosso favor, porque graças a Ele, hoje nós temos uma mãe, um pai, um Salvador, que é Cristo, que veio ao mundo por meio de Nossa Senhora. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por todos os séculos dos séculos, como diz o Salmo de hoje, agora e por todos os séculos e séculos, por toda a eternidade, porque Ele fez prodígios, porque Ele é misericordioso, porque Ele fez milagres, porque Ele enviou o seu Messias, porque Ele enviou o seu Salvador, porque Ele enviou o seu Filho unigênito para justamente nos dar a graça de estarmos salvos, plenos e caminhando rumo ao céu, rumo à vida eterna, por meio de Nossa Senhora, a bem-aventurada. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua mãe Maria Santíssima e seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós, por intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de bom Deus permaneça em vossos corações até o próximo momento de meditação.